Bom, 2 horas, então vamos dar início à nossa sessão. Então, boa tarde a todos, estamos dando início à nossa sessão, hoje extraordinária, de número 22/2021. Hoje é 31 de maio, são 14 horas e a reunião está sendo realizada online. Passamos de imediato à apreciação da matéria em pauta. Esta matéria foi inicialmente pautada para a sessão de número 20, mas foi postergada a discussão em função de alguns esclarecimentos adicionais que o Conselho achou por bem buscá-los. Agora, já instruídos, então podemos avançar na análise do processo de número 0006 133900/21-4, que trata do reajuste tarifário dos serviços prestados pela Corsan. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Passo a palavra para o conselheiro Alexandre Porce para que ele possa apresentar o seu relatório. Boa tarde novamente a todos. Item 1 do relatório. Em 31 de março de 2021, a Companhia Rio-Grandense de Saneamento Corsan, mediante o ofício 0542/2021 GP, apresenta estimativa do índice de reajuste tarifário anual alicerçado na composição da estrutura de custos da companhia, resultante do processo de revisão tarifária 2019, homologado pela AGERGS conforme resolução decisória número 519/2019, sob os comandos legais preconizados pelos contratos de programa, pelo novo marco legal do saneamento e notas técnicas número 2/2019 e 06/2019 AGERGS DT/saneamento. A estimativa culminou em um índice de reajustamento tarifário, IRT, de 12,67% para o ano de 2021. Atenta para a observância do prazo de antecedência mínima de 30 dias para publicização do reajuste, preconizado no artigo 39 da Lei 11.445/2007. Por fim, salienta que o GPDI, índice que mede a variação dos preços de insumos, é responsável por mais da metade do IRT, registrando elevações significativas dos preços devido à pandemia de Covid-19. Do mesmo modo, refere-se que a alta do dólar foi o principal fator para a alta escalada do GPM, com reflexo nos preços das matérias-primas e outros insumos. Em 22 de abril de 2021, a Diretoria de Tarifas da AGERGS emitiu a informação número 25/2021-DT, observando que os contratos de programas estabelecem o período anual de maio a abril. Entretanto, para efeito de apuração do índice de reajuste, foi considerada a variação dos últimos 12 meses até março de 2020, com vistas a evitar atrasos temporais, conforme previsto na nota técnica número 6/2019-DT. Apresenta a estimativa do índice de reajuste tarifário de 13,77%, registrando que com a introdução de todas as concessionárias e permissionárias de energia e a utilização do período de abril de 2020 a março de 2021 para a apuração dos índices de preços, obteve-se um resultado ligeiramente superior àquele inicialmente estimado pela concessionária. Por fim, acrescenta que o reajuste tarifário do ano de 2020 foi aplicado um percentual de 1,48% referente à defasagem temporal, devendo este valor ser retirado do cálculo para o ano de 2021. Dessa forma, o índice de reajuste tarifário calculado para o ano de 2021 para os municípios regulados pela AGERGS foi de 12,29%. A Diretoria-Geral, através do encaminhamento número 374/2021-DG, encaminha o expediente para a deliberação do Conselho Superior da AGERGS.
Através da informação número 35/2021-DT, a Diretoria de Tarifas apresenta os seguintes esclarecimentos, abaixo resumidos. 1. Sobre o tratamento dado ao município de São Borja no cálculo da estrutura de custos. Quando da elaboração da nota técnica número 6/2019, tramitava na Casa a inclusão de um convênio de regulação com o município de São Borja, conforme o processo SEI 014-64-3900/195. Como o convênio acabou por não se concretizar, opta-se pela exclusão do município, considerando a base agregada dos municípios conveniados com a GEGS na nota técnica 2/2019. Sendo assim, as ligeiras diferenças nos itens de custos entre o preconizado pela nota técnica 06/2019 e a estrutura adotada refletem a exclusão do município de São Borja e resultam num cálculo com diferenças matemáticas pouco significantes. Item 2. Revisão do desconto da defasagem temporal quanto à adequação da forma de cálculo simples ou composta. Utilizando-se fórmula composta, o índice de reajuste tarifário recomendado é de 12,18% para o ano de 2021. Em 4 de maio de 2021, emitimos o ofício número 76/2021 SE Assessoria, oportunizando a Corsan prazo para manifestação conforme previsto na Resolução Normativa número 34/2016, com destaque para o efeito da elevada variação do IGPDI na composição do cálculo do reajuste tarifário estimado. Em 17 de maio de 2021, mediante ofício 1068/2021 a Corsan manifesta-se sobre o índice de reajuste tarifário proposto preliminarmente, apresentando que não há objeção aos cálculos apresentados pela agência, exceto por uma divergência quanto ao INCC-DI acumulado no período de abril de 2020 a março de 2021. Ocorre que a companhia utilizou o índice de 12,2183% divulgado pela FGV, em vez dos 11,95% considerados na informação 025/2021-DT. Uma vez que o IRT apurado pelo regulador decorre da discrepância demonstrada, requer um reajuste de 13,78%. Quanto aos efeitos da elevada variação no IGPDI na composição do reajuste, registra que a Corsan se solidariza com a situação e os efeitos vivenciados pela população em decorrência da pandemia da Covid-19 e, nesse sentido, manifesta que está aberta ao diálogo para encontrar a melhor forma de repassar aos usuários, desde que seja preservado o direito da companhia. Após análise da manifestação, a Diretoria de Tarifas emite a informação número 48/2021-DT, procedendo à retificação do INCC-DI adotado anteriormente, e resultando no índice de 13,78%. Após a aplicação do necessário ajuste da defasagem temporal de 2020, utilizando a fórmula composta, apresenta a recomendação de adotar o índice de reajuste tarifário de 12,19% para o ano de 2021. O presente processo foi pautado para a votação na sessão ordinária do Conselho, programada para o dia 25 de maio de 2021, sendo retirado de pauta para melhor avaliação em função da intempestiva informação de que o pleito de imunidade tributária do Imposto de Renda da Corsan transitou em julgado em 2020, conforme o memorando 38 da Diretoria Jurídica da GEGS do processo SEI 0000-143900/196. É o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Alexandre. Passamos, então, de imediato para as manifestações. Em princípio, entendo que esteja a Corsan solicitou uma manifestação, e eu já saúdo aqui a presença do presidente Barbucci. Então, passo a palavra ao presidente Barbucci para que a Corsan possa se manifestar, e o senhor tem, e a Corsan tem 10 minutos para a sua manifestação. Desculpa. Boa tarde, presidente Ciano. Boa
tarde a todos os conselheiros, diretores. Obrigado pelo convite. Bom, acompanhei aí a leitura, né, da recomendação. Acho que não temos nada a nos manifestar sobre isso. Elogiar o relatório e talvez aqui o tema seja esclarecer essa questão da imunidade, né? Acho que seria o ponto mais importante, né? Então, o que eu gostaria de dizer é essa ação referente à imunidade, né, ela foi impetrada em 98, se não me engano, né? E o ano passado, então, transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal o processo de conhecimento, onde foi entendido, né, que pela característica de propriedade da Corsã, onde o Estado do Rio Grande do Sul tem 99,999%, caberia a imunidade com base no princípio da tributação de entidades federativas entre si, né? Então, ato contínuo, né, dessa manifestação, nós também estávamos mudando, né, a auditoria naquele período. Então, a PricewaterhouseCoopers, né, a PwC, ela estudou o assunto, né, entendeu que caberia a Corsã registrar no seu balanço um potencial crédito, né, contra a União. O cálculo, né, ele foi baseado em cima da expectativa do jurídico da Corsã, né, no que está colocado no processo. Também foi esse valor, né, ele foi conferido pela contadoria da PGE, né, que entendeu que o cálculo estaria correto e, a partir daí, então, foi registrado no balanço como um potencial ativo a receber, né? E, a partir de maio, se não me engano, de 2020, né, a Corsã deixou de recolher o imposto de renda na alíquota de 25%, então, não recolhe mais desde maio, né? Desculpa, janeiro de 19, desculpa. Então, assim, o tema é bem complexo do ponto de vista do tratamento regulatório, da forma como eu vejo, né? Agora, me parece, né, que esse é um tema que tem a ver com a natureza do controlador, né? Então, assim, a empresa em si, ela tem essa imunidade única e exclusivamente em função dessa questão da natureza do controlador nesse percentual que atualmente o Estado detém. Então, assim, já foi manifestado, inclusive, né, que em qualquer modificação da estrutura de capital haveria essa perda da imunidade. Então, assim, se a Corsã, a partir de, sei lá, o ano que vem, né, tendo a nossa operação que a gente está trabalhando no IPO, ainda que, por exemplo, não seja uma operação de transferência de controle, mas vamos supor que o Estado termine com 70% do capital da companhia, ainda assim a imunidade deixa de ser praticada. Então, é uma natureza ligada exclusivamente à questão do acionista controlador e não da empresa ou da concessão. O tema é curioso, né? Até eu fui me informar um pouco, né? E identifiquei que, por exemplo, no setor elétrico, né, na ANEEL, existe uma discussão que se arrasta muito tempo. Lá, quando você tem uma concessão em um estado que tem o benefício, por exemplo, da SUDENE, né, a ANEEL calcula, né, os 34%, né, de imposto de renda e contribuição social, e ela quis, a ANEEL, né, no passado, acho que há mais de 10 anos, né, tentou mudar esse cálculo e isso não foi aceito pelo Poder Judiciário, né, porque se entende que a questão lá do benefício fiscal algo que está ligado à natureza do controlador dessas companhias dessa região. Então, por exemplo, em que pese, né, se pague menos imposto de renda e contribuição social nessas áreas,
isso não afeta a questão da tarifa, né? Não afeta o consumidor. Então, só um paralelo que eu faço, né? Olhando também, né, o que foi aqui o extrato, né, da revisão tarifária 2019, né? O que me pareceu aqui, a gente analisou isso, né? Estou aqui, acho que a André Alto todos conhecem, né? A Superintendente de Planejamento, e o diretor Douglas Casagrande, diretor financeiro e relações com investidores, né? Então, olhando aqui a base de cálculo das tarifas, né? E a questão do custo de capital próprio, capital terceiro, né? E a questão dos impostos e contribuições, no caso aqui, já considerando a alíquota de 9%, isso já em 2019, né? Então, assim, o que me parece analisando por um lado ou por outro, né? Quer dizer, analisando pela questão de ser algo que é inerente à natureza societária do controlador, né? Esse é um aspecto. E o outro aspecto que eu entendo que essa diferença, né, dos 25%, já não faz parte da nossa tarifa, né? Não está na nossa tarifa, né? O consumidor não está sendo, ele não foi onerado, né? Quando o Estado, quando a Corsan, né, pagava os 25% de IR, e não foi desonerado desde 19, quando a Corsan deixou de recolher o imposto de renda. Então, assim, me parece que pela análise que eu faço, né, não há, né, no caso, não deveria haver uma interferência em relação ao tema do reajuste, né, que a gente está tratando com o reajuste anual, né, dessa questão. Talvez fosse algo que pudesse ser melhor aí abordado quando uma revisão tarifária, ordinária, a questão do equilíbrio econômico-financeiro de uma forma mais ampla, né, mas especificamente em relação à mudança, né, dessa questão da tributação do IR, em função dessa decisão do Supremo, não me parece que deveria haver aí uma implicação. Essa obviamente, a minha visão, né, discutida aqui com a diretoria, discutido também com o nosso... A gente chegou a tocar nesse tema também com a assessoria que a gente contratou recentemente para temas de regulação, que é justamente o pessoal da antiga... Bom, da antiga não, são os ex-diretores e presidentes da ANEEL, que é a consultoria AEA. Então, a gente discutiu esse assunto e eu estou aqui tentando sucintamente repassar aí para os senhores e para a senhora aquilo que foi o entendimento nosso acerca desse tema. Então, até para referenciar a informação a qual o presidente se refere aqui, a informação 82 de 2019 da diretoria técnica, quando se trata dos efeitos tributários sobre a remuneração do capital próprio, né? Lá já consta apenas os 9%, né? Já não constaria os 25% de imposto de renda. Seria isso. Não sei se foi claro. Está no mundo presidencial. Ok. Então, ok, presidente Barbucci, obrigado pela participação e os esclarecimentos. E eu passo, então, devolvo a palavra, então, para o conselheiro Alexandre Porce, para que ele possa, então, apresentar as justificativas e o embasamento do seu voto. Desculpa, se eu puder, só para complementar, né? Quer dizer, eu falei muito na questão do não recolhimento, né, a partir de 2019, e aí existe a questão do recebimento relativamente ao passado, né? Então, o que houve recentemente, né, há cerca de uma semana, 10 dias, foi expedido um precatório, né, no valor de 128 milhões, que seriam temas referentes ao passado, tá? Esse precatório, só para ter aqui como referência, né, ele se refere a valores de 2002 a 2006, inclusive pretéritos, né, a própria regulação da Gerges sobre a tarifa da Corsan, né? Entendo eu que a tarifa da Corsan passou a ser regulada pela Gerges em 2009. Então, esses precatórios são pretéritos, ainda que a visão, né, é que esse é um tema do benefício
do acionista, né, e não da empresa, né, mas especificamente em relação ao valor que já está definido, era o valor nesse período, né, de 2002 a 2006. O restante do período ele está ainda sob júdice, né, dado que a PGFN ela entende que não caberia o restante da diferença que está contabilizada no nosso balanço. Então, a Corsan, obviamente, acredita naquilo que está no balanço, mas isso não tem ainda uma visão de quando seria decidido e quando potencialmente será recebido esse valor, né? Perfeito. Tá. Ok. Complementar. Tá bom. Obrigado, então, mais uma vez aí. Então, devolvo a palavra ao conselheiro Alexandre. Por favor, Alexandre. Item 2 da fundamentação. A AGERGS compete regular a prestação dos serviços públicos delegados, garantindo a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e autorizatários, bem como zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços. A Lei Federal número 11.445, 2007, atualizada pela Lei número 14.026, 2020, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e prevê em seu artigo 8º, parágrafo 5º, que, abre aspas, o titular dos serviços públicos de saneamento básico deverá definir a entidade responsável pela regulação e fiscalização desses serviços, independentemente da modalidade da sua prestação. A lei dispõe ainda, artigo 21, a função de regulação desempenhada por entidade de natureza autárquica dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. Artigo 22. São objetivos da regulação. Inciso 4. Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários. Assim sendo, os municípios firmaram o convênio com a AGERGS para efetuar a regulação dos serviços de abastecimento e esgotamento sanitário prestados pela Corsan. Os contratos dos programas firmados entre os municípios e a Corsan prevêem reajuste anual de tarifas em 1º de junho de cada ano, a ser aplicado no faturamento de competência desse mês. Dispõe ainda que os reajustes são concedidos por índice setorial apurado em relação ao período anual de maio a abril. Em fevereiro de 2020, o Conselho Superior da AGERGS aprovou, por meio da Resolução Decisória 573/2020, a Nota Técnica número 6/2019-DT, que estabeleceu o modelo de cesta de índices para o processo de reajustamento tarifário dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a companhia Corsan, buscando vincular os componentes de custos aos indexadores que melhor reflitam a variação de preços do setor. Baseada na metodologia da AGERGS, nos índices de reajuste da ANEEL e na inflação apurada no período compreendido entre março de 2020 a fevereiro de 2021, a Corsan efetuou sua apuração apresentando preliminarmente o índice de reajuste tarifário de 12,67%. Nas informações número 25/2021-DT, número 35/2021-DT e número 48/2021-DT, às quais me reporto, a Diretoria de Tarifas apresentou como produto de reajuste o índice de 13,78%, esclarecendo que a diferença encontrada resulta da introdução de todas as concessionárias e permissionárias de energia e da utilização do período de abril de 2020 a março de 2021 para apuração dos índices de preços. Quanto ao período de apuração dos índices, cabe esclarecer que, embora os contratos de programa tenham previsto os meses de maio a abril para apuração do índice setorial, a nota técnica número 6/2019-DT, aprovada pela AGERGS, após ampla divulgação e participação pública, definiu para a mensuração da variação dos preços o período relativo aos meses de junho a março, devido à necessidade de celeridade aos processos, evitando a ocorrência de atrasos nos reajustes anuais. Dispõe ainda, na eventualidade de os índices de reajustes referentes ao período definido não estarem disponíveis em tempo hábil, serão considerados os últimos 12 meses disponíveis
das séries. Devido à pandemia de Covid-19 e a consequente postergação do reajuste tarifário de 2020, aplicou-se à época o valor acrescido da defasagem temporal de 1,48%, fato que impactou nas tarifas de 2021. Assim, esse percentual deve ser subtraído do cálculo de reajuste para o ano de 2021. Utilizando a fórmula de desconto composto, para ajustar a citada defasagem, tem-se o índice de reajuste tarifário para o ano de 2021, definido em 12,19%, a ser aplicado sobre as tarifas vigentes. Cabe mencionar que a crise sanitária decorrente da Covid-19, bem como seu prolongamento causado pela ausência de um processo eficaz de planejamento e coordenação de ações mitigadoras pelas autoridades competentes, notadamente no âmbito nacional, tem contribuído para a persistência de distorções no sistema econômico, sendo um dos efeitos mais evidentes a desvalorização cambial e o acentuado efeito pass-through para os preços internos das matérias-primas e insumos, como demonstrado no comportamento apurado do GPDI. Portanto, tem-se um cenário de significativos custos sociais e econômicos e uma preocupação sobre os efeitos que a sensibilidade do GPDI à flutuação cambial pode causar sobre os futuros reajustes tarifários, caso a dinâmica recente persista. Sob esse prisma, visando o contínuo aperfeiçoamento das metodologias empregadas no processo de cálculo dos reajustes tarifários, nos parece necessário proceder novos estudos sobre a adequação da aplicação integral do IGPDI em comparação a uma cesta de índice para os componentes da estrutura de custos de que trata a nota técnica número 6/2019-DT e que tem o IGPDI como indexador, em prol da harmonização dos interesses dos usuários, do poder concedente e do equilíbrio econômico-financeiro da prestadora de serviço. A respeito da intempestiva informação sobre o trânsito em julgado do pleito de imunidade tributária do IR da Corsan, entende-se que é imperioso iniciar estudos para avaliar se e em que medida esse fato influi sobre a precificação das tarifas da companhia. Diante dessas considerações, voto por fixar o índice de reajuste em 12,19% para as tarifas das receitas diretas e indiretas da Corsan, a ser aplicado nos municípios regulados pela AGERGS a partir de 1º de junho de 2020. Determinar que a Corsan encaminhe, no prazo de 20 dias, as tabelas de receitas diretas e indiretas atualizadas para conferência e posterior homologação. 3. Recomendar que a Corsan parcele a implementação do reajuste definido, buscando a melhor forma de repasse para a população, tendo em vista os efeitos vivenciados em decorrência da atual pandemia da Covid-19. 4. Determinar que a diretoria de tarifas da AGERGS encaminhe os trâmites necessários para revisar a nota técnica número 6/2019-DT, particularmente no que se refere à adequação do uso integral do IGPDI como indexador na estrutura de custos da Corsan, dada sua sensibilidade à flutuação cambial. 5. Determinar que a diretoria de tarifas da AGERGS analise as implicações da imunidade tributária da Corsan sobre as tarifas da companhia, dando encaminhamento aos processos decorrentes da respectiva análise. Como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Alexandre. Passo a palavra de imediato para o conselheiro Paulo Petersen, que é o revisor do presente processo. Por favor. Boa tarde a todos. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto do regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, a qual acompanho seu voto. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Passamos, então, agora para a parte das discussões. E eu pergunto de imediato ao conselheiro Mangion se tem alguma observação, algum comentário a fazer. Não, presidente. Obrigado. Muito obrigado.
Então, eu devolvo agora a palavra ao conselheiro Alexandre para confirmar o seu... Eu mantenho o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Mangione. O conselheiro Petersen primeiro. Perdão, conselheiro Petersen, perdão. Acompanho o voto do relator. Obrigado, conselheiro Petersen. Conselheiro Mangione. Acompanho o relator. Obrigado, conselheiro Mangione. Também acompanho o voto do conselheiro relator. E só aproveito assim também rapidamente para comentar o fato de que parabenizar aí a nossa equipe, nossas diretorias técnicas, jurídica, tarifas, qualidade, pelo excelente trabalho conduzido e lembrar da relevância e a importância de se ter uma agência absolutamente independente e autônoma para que se possa sempre realizar as análises independentemente de outros fatores que não o que está previsto nos contratos, que está previsto na legislação, que está previsto no arranjo ex ante, ou seja, não podemos jamais ser casuístas. Então, é muito importante, eu fico muito feliz de poder pertencer a essa agência, que tem sido independente e autônoma ao longo da sua vida e acredito que sempre assim o será. Então, muito obrigado. Como nós não temos outra pauta para o dia de hoje, eu declaro encerrada a nossa reunião. Aliás, desculpem, eu esqueci, desculpe, senhores conselheiros, abrir a palavra para que os senhores tenham algum tipo de consideração a fazer, dado que a matéria está aprovada por unanimidade, e se temos alguma consideração, algum assunto geral a tratar. Eu não tenho, presidente. Também não, presidente. Tá bom. Também não, Okay. senhor presidente. Obrigado. Ok. Então, sim, agora sim, em não havendo outras considerações, então eu declaro encerrada a nossa reunião. Uma boa tarde a todos. Obrigado.